Fala, Bills Mafia e todo fã de NFL e de draft aí, seja muito bem-vindo ao canal do Fernando Chimude. E hoje eu vou estar falando aqui da minha escolha, né? Eu tive a possibilidade de representar os torcedores do Buffalo Bills no mock draft do Golim, lá para o canal do Golim, para o Golim Sports, né? Um abraço e obrigado ao Golim pelo convite. E representando a Bills Mafia aí, né? Tive um dia de Brandon Beane, né? E tive a oportunidade de então viver as 3 primeiras rodadas do draft, né, representando aí o GM do Buffalo Bills e tentando buscar as melhores peças aí para esse elenco que está se reformulando para essa temporada 2024-2025. Bom, eu vou contar um pouquinho do que aconteceu, né, durante essa primeira rodada nesse vídeo de hoje aqui. E aproveito já para pedir que você deixe o seu like e se inscreva no canal do Fernando Chimude, apoiando esse espaço onde a Bills Mafia encontra uma cobertura especial e 100% dedicada ao Buffalo Bills, em português, em inglês, né? A gente traz muito conteúdo aqui, conto com a sua participação e o seu like. Bom, vamos lá, sem mais delongas, né? Então, vou jogar na tela aqui a primeira rodada do mock do Golim, né? E a escolha que eu fiz acabou sendo ali o Xavier Worthy, wide receiver de Texas, né? E aí o título do vídeo de hoje, Worthy vale, né? Fazendo o trocadilho aqui, né? Worthy vale a escolha 1,28, né? E a minha resposta é que vale, né? Vou explicar bastante aí, vou desenhar aí para vocês todo o cenário, né? Para que vocês entendam o que aconteceu nesse mock draft na primeira rodada, onde as trades estavam liberadas, tá? E aí começa o mock draft e o Bears seleciona o Caleb Williams, né? O Drake May sai na segunda para o Vikings, já com uma troca aqui, né? E aí, a partir da escolha número 3, eu já começo a trabalhar no telefone, tá? Eu já mando mensagem, né, para o GM do Patriots perguntando da escolha número 3, ela quer ficar e escolhe o quarterback, né? Aqui o Jaden Daniels, mas eu já estava trabalhando no telefone a partir da escolha 3 aqui, sendo agressivo, como eu acredito que o Brandon Beane será no draft, tá? Eu não fiz esse mock tentando me colocar no lugar do Beane, tentando adivinhar o que ele está pensando. Tá? Eu, durante o mock, ainda estava um pouco analisando se eu iria nessa direção ou se eu faria o que eu, no lugar dele, faria, e acabei optando por essa segunda opção por alguns motivos. E o principal deles é que, de fato, não vaza muita coisa lá de One Bills Drive recentemente. A gente não sabe exatamente quais são os jogadores prediletos do Brandon Beane, né? São muitos rumores, muita gente tentando adivinhar, mas a verdade é que vaza pouca coisa lá de dentro do Buffalo Bills, né? Então a gente viu recentemente na Free Agency alguns jogadores assinando e sendo anunciados pelo time, né? Nem Ian Rappaport, nem Adam Schefter, ninguém tinha informação e do nada aparece o cara lá sentado na mesinha assinando o contrato com o Buffalo Bills, né? Enfim, o próprio Bills dando a notícia da assinatura. Da mesma maneira no draft, a gente vê as visitas pré-draft, a gente vê os Bills se encontrando com jogadores no Combine, no Senior Bowl, em todas as oportunidades, mas a gente não tem realmente as informações necessárias para tentar conseguir adivinhar o que o Beane realmente vai fazer. Então fica muito achômetro, fica muito... Por exemplo, já conversei aqui através do meu canal sobre o feeling que eu tenho de talvez o Brandon Beane gostar muito do Keon Coleman, né, por ser um wide receiver grande, ele que também é de Florida State, assim como foi o Kelvin Benjamin, né, correu também um Ford muito parecido, o Benjamin que foi um wide receiver selecionado na primeira rodada pelo Panthers quando o Beane fazia parte daquele scouting staff, ele era o assistente do general manager, né, e o Beane, lembrando, ele dobrou no Kelvin Benjamin, ele pagou uma segunda rodada para trazer o Kelvin Benjamin a Buffalo, né, então era um wide receiver que o Beane tinha uma confiança. O Keon Coleman, de certa forma, eu vejo ele como um Benjamin do futebol moderno, vamos dizer assim, pois ele tem capacidade de jardas de pós-recepção, coisas que a gente não via no Kelvin Benjamin. Então ele tem ele oferece mais do que o Kelvin Benjamin, que era um prospecto muito interessante. Né? Com isso dito, é um puro feedback, é um puro achômetro meu, né? Não tenho como afirmar isso, né? É um feeling que eu tenho. Enfim, então decidi que ia seguir pelo meu caminho, né? O que eu faria. Apesar de acreditar que o Beane vai ver o preço dessas escolhas aqui se ele consegue um bom negócio. Afinal de contas, os Bills não podem se dar
o luxo de errar nesse draft. Os Bills precisam trazer um wide receiver que, se não vai ser um wide receiver dominante logo de cara, ele precisa ser um wide receiver pronto para já produzir algo, para já colaborar algo nesse primeiro ano. Algo que não era uma necessidade tão real antes da troca do Stephon Diggs, mas passou a ser, né, após a troca do mesmo, pois agora a gente não tem mais aquele wide receiver 1 em que o Allen possa confiar. A gente aposta muito no Kincaid evoluindo no segundo ano, a gente aposta muito numa continuidade, numa crescente do Shakir, na chegada do Curtis Samuel para apoiar esses dois, né? Mas a gente não tem aquela certeza de um alvo 1 produtivo, respeitado a nível de NFL. Né? Então, o novato que chegar aqui, ele vai precisar chegar já produzindo, já colaborando nessa rotação, já sendo um cara que ofereça algo. Né? Então, eu busquei isso no top 10 aqui, tá? Mas não consegui trocas aqui. Tentei conversar com o Patriots. Meu principal alvo, com certeza, o Marvin Harrison Jr., meu wide receiver predileto nesse draft. Para mim, um cara totalmente pronto para chegar e dominar. Tá? Mas não consegui subir. Não consegui subir, nem com o Patriots, nem com Cardinals, nem com Chargers, tá? E os wide receivers começaram a sair aqui, né? Tá? E aí, eu continuei tentando, tentei a conversa com o próprio Giants aqui para subir para 8. Não consegui a troca aqui. O Giants acabou escolhendo o Romeo Odunze aqui após o Giants trocar para baixo na 6. A minha conversa foi com o Giants na 6, tá? O Giants fez algumas movimentações, trocou e desceu, depois voltou, conseguiu o Romeo Odunze. E a partir daqui, no lugar do Beane, talvez o Beane goste muito do Brian Thomas Jr., tá? E ele comece a fazer ligações para tentar buscar o Brian Thomas Jr., né? Para quem não viu, teve até tem o vídeo no canal e a live aí com o Felipe Vieira do On The Clock, onde a gente debateu esse cenário aí. Eu, particularmente, não vejo o Brian Thomas Jr. numa prateleira acima da prateleira... Eu vejo duas prateleiras, o top 3 e depois o outro grupo de wide receivers, né? Obviamente que aí descendo, né, cada nível até o final do draft. Eu não vejo o Brian Thomas sozinho na segunda prateleira e aí uma terceira. Eu vejo o Brian Thomas nessa segunda prateleira. Então, eu, sinceramente, não me vejo pagando caro para subir entre as escolhas 11 e 20, tá, pelo Brian Thomas Jr. Tá? De fato, a partir daqui, eu não tive nem oportunidade de conversar muito por trocas aqui da 11, 12 em diante, porque o processo do draft foi sendo feito, né, durante o dia, a gente com agenda de trabalho, enfim, então quando você podia dar uma olhada de novo no grupo lá, muitas escolhas já tinham passado. E quando, de fato, eu consegui voltar a dar uma atenção ao draft, a gente estava na escolha 23 e o Washington, o Commanders BR, aqui, o @CommandersBR, um abraço aí, estava ali na 23 esperando, inclusive falando, olha, eu estou esperando o Bill subir aqui, né, me fazer uma oferta aqui. Aqui, de repente, uma oferta que não seja tão cara, né? Dá para você chegar nessa 23 oferecendo algo desse ano, uma quarta, uma quinta, algo assim, junto com a primeira, 28, você sobe para 23. Mas eu falei para o Commanders BR que não tinha interesse em subir pela pick, e de fato não tinha. Brian Thomas Jr. estava disponível, Adonai Mitchell, que é um wide receiver que eu gosto mais do que o Brian Thomas Jr., estava disponível, e havia outros wide receivers, haviam outros que eu também gostava e não ficaria triste caso eu perdesse o Brian Thomas e o próprio Adonai Mitchell, que é um dos meus favoritos, é um cara, né, o meu crush nesse draft aí, já desde o início do processo desse draft. Então eu passei que não tinha interesse na escolha e ele faz a escolha do Brian Thomas Jr., o que me deixa num risco grande de perder o Adonai Mitchell nas próximas aqui. O próprio Texans, o Cowboys, desculpa, que ele poderia escolher, né, o Adonai Mitchell. Aí rola troca, né? O Seahawks sobe pelo Cooper DeJean, Packers vem aqui, faz a escolha do Barton, né? E aí acontece a situação que a gente até brincou, né? E o GM aqui, o Corneta KC aqui, né? O @Corneta KC, um outro abraço aí, sobe no draft na nossa frente para 27 pelo Adonai Mitchell, né? Que seria fatalmente a minha escolha, afinal de contas é um wide receiver que eu gosto muito, estava só esperando ele cair ali, para mim um valor melhor do que subir pelo Brian Thomas, né? E inclusive acho que se eu tivesse toda aquela necessidade de tenho que garantir o Adonai Mitchell, e se isso acontecer na vida real com o Beane, eu não tenho dúvida que ele vai subir para garantir esse prospecto, tá? Os Bills, como eu falei, não estão em posição de errar na posição de wide receiver,
Então, assim, a gente está muito preso, às vezes, aos nomes em certas posições, mas não se surpreenda de ver no dia do draft o Vini subir para draftar alguém que você imaginaria que estaria na 28. Subir pelo Mitchell, subir pelo Leggett, subir pelo Worth, subir pelo Franklin. Eu não sei quem é o nome, vai depender muito de quem os Bills identificarem como o cara deles. Né? Mas quem os Bills identificarem, eu não vejo eles dando mole para deixar o KC passar na frente, como passou na minha frente aqui na 27 e garantiu a Adonai Mitchell. Ao contrário do que muita gente pensa, não fiquei totalmente abalado com essa escolha, porque, de fato, apesar do Adonai Mitchell ser o meu favorito aqui, eu não vejo um drop-off muito grande para alguns outros nomes que gosto. E dentre deles, tá o outro wide receiver de Texas, que foi a minha escolha, 1,28, Xavier Worth, e aí fiz a escolha nele. Pensei um pouco nessa escolha, porque Chop Robinson, que sai no final aqui, que é a última escolha para o Cardinals, no 32, estava disponível numa posição de need, né, um edge rusher, com potencial, com um res muito elevado, atleticamente um cara muito bom, né, com potencial muito bom, mas um cara muito cru tecnicamente, né, o que me assusta um pouco aqui, né. E outro que eu pensei bastante foi o Johnny Newton, né, Jerzen Newton ali, que agora é Johnny Newton, uma ótima escolha para o Dolphins aqui na 30, um valor incrível. O Johnny Newton, que talvez seja o melhor defensive tackle da classe. Eu gosto mais do Murphy de Texas, mas o Newton é muito um cara que realmente causa ali pânico no interior das linhas ofensivas. Porém, um cara meio pequeno, um cara nos moldes do Ed Oliver. A gente já gastou uma pick de primeira rodada, top 10 do Ed Oliver. Não seria ruim ter mais o Newton ao lado dele para o pass rush, mas limitaria bastante a capacidade dele virar titular em Buffalo ao lado do Ed Oliver. Você não tem como alinhar dois defensive tackles desse tamanho, desse estilo, lado a lado, e não ser punido contra o jogo terrestre. Tá? Então, levando isso em conta, tá? E os wide receivers disponíveis, não se tratou de ir para uma escolha de need aqui, de necessidade. Se tratou, na minha opinião, de uma escolha de um cara que é uma necessidade, uma posição de necessidade, mas ao mesmo tempo um dos melhores prospectos disponíveis aqui. Eu sei que tem muita gente fã do Ladd McConkey, preferiria ele, talvez. Eu não gosto nem um pouco do Ladd McConkey na primeira rodada. Eu acho um cara com um teto limitado, apesar de ter um piso elevado. Tá? Eu acho que o Ladd McConkey será um bom profissional, será um cara que produzirá legal na liga, mas não vejo ele se tornando um wide receiver 1 na NFL. Tá? Eu acho que ele sempre vai ser muito melhor no slot, e mesmo que ele jogue por fora, ele não é um cara para não vai ganhar bolas contestadas, um cara que vai ter seus problemas com press release, tá? Um cara que eu sinceramente não vejo se tornando um wide receiver 1 na NFL. Né? Eu acho que pode se tornar um ótimo slot, pode se tornar um bom wide receiver 2, mas não um wide receiver 1. Então não é o tipo de escolha que eu miraria na primeira rodada. Tá? Xavier Leggett é um cara bem completo fisicamente e tudo mais, seria uma outra opção aqui. O próprio Keon Coleman, né, numa aposta aqui, também talvez caberia. É muito questão pessoal. Por que eu gosto mais do que Xavier Worth aqui na 28? Por que ele vale a escolha 28, na minha opinião? Eu vou te falar, alguns dos problemas do Ladd McConkey que eu mencionei aqui podem se falar, pô, Fernando, se isso é problema para o McConkey, vai ser ainda mais para o Xavier Worth, né, que é um cara que não tem um ótimo tamanho, né? Que é um cara que é leve, né? Mas é um cara extremamente explosivo. Quando eu olho nas escolhas de primeira rodada, eu procuro prospectos com traits elite, com potencial de ser totalmente diferenciado, tá? Quando eu olho para o Xavier Worth, apesar do chassi de borboleta, como muita gente gosta de dizer, né? Eu vejo um cara com uma velocidade elite, com explosão elite, tá? E com a capacidade de achar a bola no ar, né? O tracking que eles falam por lá, né? A capacidade nas bolas em profundidade, pô, ele conseguir achar a bola, procurar a bola, pô, ele já correu, já bateu a cobertura, mas ele acha a bola com facilidade, tá? Independente de onde ela esteja, ele levanta a cabeça, ele consegue achar e recebe essas bolas com mãos macias em profundidade, de maneira que, como poucos fazem, tá? Então, isso me leva a crer que o Xavier Worth, ainda que os problemas de peso e de força de jogo dele, que são reais, é um jogador leve, é um jogador que, apesar de ser leve, também não é um Smurf tão pequeno assim, ele tem uma altura razoável na casa ali,
do 1,80, né? Então, assim, é um jogador que, apesar de ser muito leve, tá? A velocidade final dele, a explosão dele e essa capacidade de achar a bola no ar e fazer as recepções em profundidade são elite. Então, ainda que ele não se torne o teu wide receiver 1 tradicional, que te bate de todas as maneiras, que corre rotas no meio do campo, que ganha bolas contestadas, ainda que ele não se torne esse tipo de jogador no seu futuro, eu não tenho dúvidas que o Xavier Worth sempre será elite como deep threat, como uma ameaça em profundidade. Ele sempre vai te oferecer essa velocidade final dele, essa explosão e essa capacidade de fazer dessas vezes que ele bate o cornerback em profundidade, fazer as recepções de maneira como poucos conseguem, achando a bola e recebendo esses touchdowns. Eu acredito muito nisso, acredito que ele pode ser um total jogador difference maker nesse sentido, tá? E é por isso que eu acho que ele vale muito essa escolha 1,28. Ainda que ele não seja esse wide receiver 1, ele pode e será uma ameaça em profundidade para um time que tem Josh Allen lançando a bola. Você ter esse tipo de ameaça em profundidade, ela não só cria big plays, mas ela causa um medo na defesa adversária e na maneira que a defesa adversária tem que te defender, que ela facilita muito a vida de Dalton Kincaid, de Khalil Shakir, dessa galera que vai trabalhar nessas rotas curtas e intermediárias, né? Eles terão muito mais espaço com o medo que as defesas adversárias terão do Xavier Worth correndo essas rotas em profundidade. Você não deixa um cornerback no mano a mano com o Xavier Worth sem cobertura over the top, né, em profundidade. Então você já está levando dois jogadores dessa maneira. E quando você vacila nesse tipo de cobertura, o Worth tem as traits ali, né? Ele tem as ferramentas elite para fazer a defesa pagar caro quanto a isso. A gente tem visto o ataque do Miami Dolphins, como ele tem sido um ataque que põe medo dos adversários, se baseando muito nessa ameaça de big play, né? E atacando o meio do campo. Então ele ataca o meio do campo e quando se fecha o meio do campo e deixa o mano a mano na lateral, paga-se o preço de deixar os cornerbacks adversários no mano a mano contra o wide receiver extremamente rápidos. O Xavier Worth oferece isso a Buffalo. Ah, Fernando, mas tem outros wide receivers pequenos que não deram certo. Eu quero chamar a sua atenção para alguns detalhes. Enquanto a gente fala que Devonta Smith acabou de renovar o seu contrato com o Eagles, recebendo uma bolada, tá? E é um jogador do mesmo estilo do Worth, pequeno, franzino, né, magrinho, está sobrevivendo e está rendendo e muito bem na NFL. Tank Dell teve uma temporada de novato muito boa no ano passado. Sim, se machucou, né, e fez falta para o Texans, mas ele, enquanto jogou em campo, produziu muito bem. DeSean Jackson foi um wide receiver 1 ao seu modo para o Philadelphia Eagles de muito sucesso, sendo essa ameaça em profundidade. E John Brown, quando os Bills trouxeram John Brown, ele que estava longe de ser um wide receiver número 1 por Cardinals e Ravens, se tornou um wide receiver 1 em Buffalo, jogando com o Josh Allen, sendo um cara pequeno, leve, nos mesmos moldes que o Worth, né, e sendo essa ameaça em profundidade. Com isso dito, Xavier Worth não é tão rápido quanto esses caras que eu mencionei, inclusive DeSean Jackson, uma das ameaças em profundidades das mais eficientes da história da NFL. Xavier Worth é ainda mais rápido que esses caras. O Xavier Worth bateu o recorde do 40 time ali no Combine, e não é para poucos, gente. Ah, mas o John Ross já teve esse recorde. O John Ross não tinha essa capacidade de achar a bola no ar. O John Ross não era nem de perto o recebedor que o Worth é. O Worth tem a produção no college, que não é o melhor indicador, mas é algo para se considerar. Ele foi o wide receiver 1 de Texas durante toda a sua carreira de college, produziu muito bem todos os anos. O histórico de lesões dele é muito bom. Um jogador que, óbvio, vai enfrentar mais fisicalidade na NFL, mas sobreviveu ao college sem lidar com lesões sérias, né? E é um jogador que tem ferramentas elite, traits elite, velocidade, explosão. Elite a ponto de que a NFL nunca viu. Elite a ponto Tyreek Hill, tá? Então, esse tipo de ameaça em profundidade vale a escolha 1,28 e pode acrescentar muito ao ataque do Buffalo Bills. É dessa maneira e é com essa confiança que eu faço a escolha 1,28 no Xavier Worth. Ele não vai só receber essa bola em profundidade, ele é um corredor de rotas superior ao que o pessoal dá crédito a ele, tá? Ah, o Lemacon que corre rotas melhores, mas o Worth é muito mais rápido. O Worth tem a velocidade elite. Só desse medo, a gente via o Gabriel Davis receber quantas
bolas em rotas comeback. O Worth corre essas rotas comeback muito bem, ele ataca muito bem a vertical e aí quebra nas out routes e recebe essas bolas perto da sideline. Capacidade de jardas pós-recepção, capacidade de receber screen passes e transformar em grandes ganhos, em touchdowns. Tá? Então, é uma arma muito dinâmica. É uma arma que pode ser usada de uma maneira muito interessante pelo Buffalo Bills por muito tempo. Então, é por esses motivos que eu fico totalmente confiante de não lamentar o trade-up do KC na nossa frente, do Chiefs para garantir o Adonai Mitchell, de não lamentar de não subir pelo Brian Thomas. Eu acho que o Worth nos oferece trades elite para que a gente fique bem contente com essa escolha. Beleza, Bills Mafia? Deixa nos comentários a sua opinião, concorda, discorda? Qual o seu maior medo com o Worth? Tá junto nessa escolha aí? O que você acha? A opinião de vocês sempre é muito bem-vinda. Vai ser um prazer interagir com todos vocês no chat. Lembrando, gente, apoie o canal do Fernando Chimude, se inscreve no canal, deixa seu like, né? Contribui com um Pix se você puder. Tá passando aí embaixo, fernandochimude@hotmail.com. Qualquer valor ajuda bastante, né, o canal a continuar crescendo e produzindo mais conteúdo exclusivo sobre Bills aqui para a galera BR aqui, para Bills Mafia BR e para todo fã de NFL. Muitos projetos para o canal continuar crescendo. Vou estar anunciando em breve, mas por enquanto é isso, pessoal. Agradeço muito a todos. Até a próxima. Go Bills!